Conforme a gente anunciou no final do bloco anterior, na segunda-feira, dedicada a falar de saúde aqui no Ponto de Encontro, a gente está recebendo aqui mais uma contribuição do nosso parceiro, as Clínicas Integradas Seco e Jung. A gente está recebendo aqui o Dr. Mauro Seco, que é médico mastologista, presidente da Associação Médica do Amapá. O Dr. Marcelo Moura Fé, que preside a Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no estado. E também o Dr. John, é isso? O Dr. John Luiz, que é oncologista clínico. Tudo bem, doutor Mauro? Faça as honras da casa, por favor. Apresente seus colegas aí. São parceiros mesmo do dia a dia. Exatamente. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite aos ouvintes da 90.9. É uma grande satisfação estarmos aqui falando neste dia tão importante, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, também o Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama. E nós que temos do DNA do nosso trabalho, mesmo com mastologistas, dentro da mastologia, eu e Marcelo, a doença que mais chama a atenção e que mais nos consome, assim, tanto em estudos, em atenção, em tudo, é o câncer mesmo, o câncer de mama, que é uma doença muito incidente e o maior causador de mortes das mulheres por doença no mundo hoje, né? Por câncer, né? Por doença ainda, o câncer, ele ainda fica atrás das doenças cardiovasculares, mas a partir de 2030 o INCA já tem estudos mostrando que o câncer será a primeira causa de morte no mundo, né? Por doença. E o Dr. John, nosso oncologista clínico, que vai se apresentar, mostrar, dizer o que é oncologia clínica. Às vezes as pessoas não entendem muito se o oncologista clínico opera, se não opera, o que faz, qual é a atividade, né? Então o Dr. John vai contar um pouquinho. Eu tenho o maior prazer em trabalhar com essa equipe na Oncoclínica, junto com o Dr. Roberto, que está chegando. Temos mais 2 mastologistas, nós temos a maior equipe hoje de oncologia e mastologia do estado, né? Todas trabalhando no mesmo local, bastante conectadas, com discussões dos casos, trabalhando de forma bem integrada. Muito bem, vamos ouvir então a saudação inicial do Dr. John Luiz, que acho que é a primeira vez, né, que vem aqui nesse quadro, aqui nessa parceria da gente na segunda-feira. E aliás, e o senhor também, como oncologista clínico, recebe muitas promessas de segunda-feira? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer nessa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E sim, a gente tem um compromisso no tratamento oncológico, e esse tratamento oncológico ele visa tanto o tratamento efetivo da doença, falando sobre cura, sobre terapias, quanto a prevenção. E aí na prevenção existem sim os compromissos que a gente faz diariamente, né, com a atividade física, com a alimentação. E essa daí é uma tecla que nós batemos todos em conjunto dentro da oncologia, na mastologia, urologia e os demais colegas, né? Muito bem, faltou a saudação do amigo do Dr. Marcelo Moura Fé, seja bem-vindo. E o senhor preside então a Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no estado. Isso, boa noite Kleber, boa noite ouvintes, Dr. Mauro, Dr. John. É um prazer novamente estar aqui. Isso, estou à frente da SBM Regional Amapá, nesse triênio 2023-2025. E sempre tentando, né? O Dr. Mauro era o presidente anterior e a partir de agora a bola está comigo e a gente vai tentar sempre melhorar esse quadro da oncologia do estado no tocante à mama, o câncer de mama, que cada vez mais anualmente está aumentando a incidência. No Amapá não é diferente e é uma doença que não dá sintoma. Então, assim, é uma coisa que tem que ser para ontem. A gente tentar melhorar o quadro da oncologia, né, do atendimento das pacientes, na conscientização, como o John falou aqui. É importante isso, né? Não deixar só para segunda-feira, mas sim diariamente, né? Um exercício diário do autoexame, um exercício diário de procurar o seu médico, seja ele mastologista, ginecologista, um médico de confiança, para que a paciente possa dizer como é que está o seu corpo, a sua mama, e a partir de então ele orientá-la para fazer o melhor diagnóstico possível. Muito bem. Dr. Mauro, o senhor poderia contextualizar rapidamente, se puder, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, o fato de ser no 27 de novembro? Você tem alguma informação? Algum dos senhores? Ou peguei vocês também de surpresa? Mas foi determinado. É um dia mundial, né? Um dia mundial, e a partir de 1988, uma portaria do Ministério da Saúde instituiu o dia 27 de novembro como o Dia Nacional de Luta contra o Câncer, acompanhando o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. E
Em 2009, o Ministério da Saúde, em 2009 uma lei, né, promulgada, que essa lei ela instituiu também como o dia 27 de novembro, acrescentando o câncer de mama, né? Que, como a gente sabe, como a gente bem aqui falou, é um câncer que está cada vez mais incidente, é o que está matando mais mulheres no nosso país e no mundo todo. Foram 11 anos depois, veio-se a luta contra o câncer de mama, depois de 88 mesmo, né? No 80 e depois, 11 anos depois, veio esse dia de luta contra o câncer de mama, né? O câncer de mama é uma doença que tem aumentado em incidência. Nós temos diminuído a mortalidade no mundo todo, mas a incidência ainda aumenta, quer dizer, tem mais casos cada vez, né? Mas graças a Deus os tratamentos têm sido cada vez melhores e com isso a gente consegue diminuir o número de mulheres que morrem da doença, né? Então é uma luta, é um desafio, e não só do tratamento, mas como do diagnóstico precoce. Por isso que a gente fala tanto no Outubro Rosa, fala tanto dessa necessidade de descobrir precocemente. Sobre o Dr. John, a gente imagina a oncologia clínica está mais ligada à prevenção? Não necessariamente. A gente vendendo o peixe, né, da oncologia clínica, a gente diz que nós somos uma coordenação. A gente tem vários atores dentro do tratamento oncológico, e esses atores eles são cirurgiões, radioterapeutas, e dentre todos esses colegas a gente tem um oncologista clínico que normalmente está ali balizando o meio termo. Ele é um médico que acompanha o paciente desde esse tratamento, dessa prevenção, até o desfecho final naqueles pacientes que estão em tratamento paliativo, que não conseguem evoluir para a cura, também naquele meio dos pacientes que fazem um tratamento curativo. Porque para a gente, né, que é leigo no assunto, a palavra, a terminologia oncologia clínico remete a atendimento ambulatorial, não é necessariamente assim? Não, na verdade assim, a nossa principal, vamos dizer, função, se a gente tentar simplificar, são os tratamentos sistêmicos. São os tratamentos que de alguma forma vão entrar em contato com o seu organismo e vão se espalhar e proteger um pulmão, destruir uma metástase que seja no fígado, no sistema nervoso central. Então, normalmente são hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia, são os tratamentos sistêmicos. Os cirurgiões, eles fazem um tratamento local, né, que eles fazem a cirurgia de determinada área, e os radioterapeutas também fazem um tratamento local. Doutor Marcelo, o que está mais associado, né? Claro, um mês temático como esse, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, as pessoas podem estar com aquela interrogação, por quê, né? Por que acontece? O que tem peso maior, fator hereditário ou fatores de risco? Fala pra gente. Perfeito, Kleber. Essa pergunta ela é muito importante porque a gente percebe no consultório que a maioria das pacientes elas não tem a informação, que essa informação na medicina ela é muito importante, que a gente tem entre 90% e 93%, ou seja, de cada 10 pacientes que têm câncer, 9 ela não tem histórico familiar. Caramba. Então nós temos a maior causa do câncer de mama, é uma causa multifatorial, que vai desde o uso de hormônios, não amamentar, a questão da mama densa, a questão da menopausa muito tardia, ou seja, a mama fica mais tempo estimulada com hormônios. Então nós temos todas essas características, e isso características inerentes à mulher, mas as características inerentes à população em geral, que é o sobrepeso, a falta de atividade física, né, o consumo de bebida alcoólica. Não existe uma dose de álcool recomendada ou uma dose protetora, uma dose segura que se use, que você não vai ter problemas oncológicos. Então, assim, é uma série de fatores que a gente tem e que a gente tem que tentar, né, fazer essa divulgação para a população em geral, para poder tentar diminuir no que puder, seja na atividade física, seja na melhora da alimentação, alimentos industrializados, diminuição do peso e por aí vai. Hoje também, né, doutor Mauro, não podemos, num dia como o de hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer, deixar de falar sobre o Novembro Azul, né, que nós estamos fechando o mês de novembro, e como é que a Sociedade Médica do Amapá e o senhor também, com esse projeto que o senhor coordena, da Seco Jung, pode fazer uma avaliação do que foi mais uma edição do Novembro Azul. E é importante isso, Kleber, que você falou. Chegou o Dr. Roberto Marcel, nosso cirurgião oncológico. É importante porque o que o Marcelo falou aqui, o Dr. Marcelo falou sobre fatores de risco para câncer de mama e a hereditariedade para a mama, é muito parecido com a próstata. A idade,
que é a partir dos 50, onde tem mais. Os fatores de risco como obesidade, alcoolismo. Alcoolismo não, o consumo de álcool, né, elevado, o sedentarismo, alimentos industrializados, tudo isso leva a maior chance de câncer de mama e de próstata. Os dois cânceres, quanto antes descobertos, o resultado é melhor. Os dois também têm fatores hereditários que a gente pode avaliar geneticamente, e o que a gente já tem isso é uma evolução da medicina, que é você avaliar geneticamente quem tem mais chance. Tem a mãe com câncer de mama, o pai com câncer de próstata, você tem como avaliar se você tem esse gene, se você herdou esse defeito genético, que vai te aumentar a chance de ter o câncer. E aí tomar medidas, né? Para a mama são medidas mais efetivas do que a próstata, até retirar as mamas, usar medicamentos protetores. Então é o fator hereditário. Então são semelhantes, mama e próstata têm muito em comum, que muitos outros cânceres não tem nada a ver. Por exemplo, câncer de colo uterino não tem nada a ver com essa história. Câncer de estômago também tem uma distância maior. Roberto Marcel aqui é um cirurgião oncológico que trabalha muito com essa parte também da parte do aparelho digestivo, que é a terceira causa de câncer aqui é mama, próstata e depois é cólon e reto, né? Causa de mortalidade em câncer. Muito bem, falta então, vamos ouvir a saudação inicial do Dr. Roberto Marcel. Está de volta aqui a coluna, né? Seja muito bem-vindo de volta à Diária FM e ao programa Ponto de Encontro, Dr. Roberto. Boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite aos demais colegas que compõem aqui a bancada. Esse tema extremamente relevante, né? Que os números falam por si, né? Em relação ao tratamento oncológico nesse dia, que é o nosso dia nacional de combate. Na verdade, todos os dias é o nosso dia a dia de combate ao câncer, né? Mas um dos aspectos primordiais, o pilar principal, é a nossa capacidade de a gente levar essa informação à nossa população e tentar melhorar cada vez mais os nossos resultados. Eu até brinquei aqui no começo, chamei aqui de uma junta médica. Não sei com que frequência vocês costumam se reunir assim? Para tratar metas, tratar planos. O tratamento oncológico, na verdade, Kleber, ele envolve o tratamento multidisciplinar. Né? São várias especialidades inseridas no tratamento oncológico, e na oncologia nós temos um tripé, que é o tratamento cirúrgico. Praticamente 90% dos pacientes acabam passando por algum procedimento cirúrgico, que vai desde uma biópsia até a ressecção, ou melhor, a retirada do tumor em si, passando também pelo tratamento radioterápico, né, que é um tratamento também local, e também o tratamento sistêmico, né, que são os medicamentos que nós utilizamos hoje para o tratamento oncológico, que é, no caso, a oncologia clínica. E, além disso, nós também não podemos esquecer dos nossos demais profissionais, né? Nossos psicólogos, que é fundamental, o tratamento, a fisioterapia, o nutricionista, o enfermeiro, ou seja, toda a equipe que envolve o tratamento humanizado no tratamento ao câncer. Quer dizer que o senhor tem uma especialidade que citou o Dr. Mauro ligado ao aparelho digestivo, é isso? Na verdade, o cirurgião oncológico ele tem uma formação ampla, né, no tratamento cirúrgico de diversos sistemas. Então vai desde o tratamento dos cânceres de cabeça e pescoço até os tumores de pele. Não, porque isso me remete, claro, a provocar o senhor a respeito da nossa dieta amazônica. O que dá para falar, fazendo um recorte bem pontual, um recorte muito pra gente, né? Muito próximo da gente aqui. Olha, se a gente pegar, por exemplo, todos os cânceres do aparelho digestivo, a gente tem 90% deles relacionados à dieta. Então a gente vai ter aí, logicamente que nós temos os tumores do aparelho digestivo relacionados às nossas síndromes, que são síndromes genéticas. Um exemplo, a síndrome de Lynch, o próprio BRCA1, BRCA2, que está envolvido também em alguns tipos de câncer do aparelho digestivo, mas ele está relacionado fundamentalmente à nossa dieta. E uma coisa que a gente precisa sempre chamar atenção, né? Eu estava conversando na clínica um dia desses, lá com os parceiros do PAS, e a gente chamando atenção para a questão da mudança dos nossos hábitos alimentares. Então, hoje, não só o câncer, mas a gente tem um aumento da mortalidade, da morbidade na população brasileira por conta do consumo de alimentos ricos em açúcares,
ricos em sais e alimentos ultraprocessados. Quanto mais industrializado, pior. O senhor sempre bate nessa tecla, né? O que dá na horta e na árvore protege. O que a empresa produz dá mais câncer. Bacana. Então, para a gente proteger o nosso esôfago, nosso intestino, nosso estômago, os alimentos mais naturais possíveis. Essa é a mensagem. Muito bem. A gente pode ir aqui nessa dinâmica desse bate-papo aqui. Vocês podem interagir entre os senhores aí. Se um quiser fazer pergunta para a área do outro, que achar relevante, esclarecer, já que a gente está no veículo de comunicação de massa que é o rádio, estamos também na internet. Por favor, fique à vontade. Doutor Marcelo, topa aí o desafio? Vamos. Ser repórter por um dia? Vamos. Pergunta para quem? Perguntar aqui para o meu amigo Dr. John, que sempre está nos apoiando lá na parte sistêmica das pacientes. Dr. John, o que é que o senhor tem encontrado ultimamente nas pacientes com diagnóstico de câncer de mama? A gente sabe que está mudando um pouco o perfil. Qual é a sua experiência, Dr. John? O que é que está acontecendo com a eu vou ser mais específico. O que é que está acontecendo com a idade dessas pacientes? Opa, beleza. Primeiro vamos tentar entender o que é o câncer. O câncer é um erro que acontece na célula com o decorrer do tempo. Quanto mais tempo, maior a probabilidade de acontecer esse erro. Então, antigamente a gente tinha um diagnóstico de câncer nos pacientes com idades avançadas. Só que devido a inúmeras modificações que a gente tem no meio ambiente, no nosso sistema, a gente está conseguindo fazer com que essa idade cada vez seja mais jovem. A gente tem pacientes que entram na nossa porta no serviço público ou privado com menos de 20 anos, com diagnóstico de câncer de estômago, câncer de colo uterino, câncer de mama, porque, como o Marcelo frisou bem no comecinho, 90% são fatores externos. Apenas em torno de 10% são fatores genéticos. 20 anos é metade do que normalmente se começa a se preocupar, que é acima dos 40, não tem isso? Então, essas pessoas estão expostas à bebida, cigarro, a uma alimentação totalmente errada. Psicologicamente também eles estão emocionalmente abalados, e isso faz com que a imunidade seja alterada e facilite para a gente predispor para inúmeras doenças, dentre elas o câncer. Muito bem. Agora o senhor escolhe um colega para o senhor fazer uma pergunta. Eu acho que é o nosso sofrimento, né? Vocês que são mastologistas, eu acho que qual é a dificuldade que a gente tem para o diagnóstico? É estrutural ou isso é conceitual? São as pessoas, são as mulheres que estão faltando chegar no serviço? Ou é o serviço que tem que estar mais preparado para receber essas mulheres? Pois, se tem esse problema com as mulheres, imagina, falamos do Novembro Azul, imagina com os homens, né? Eu acho que é um pouco de cada, John. A função é facilitar, mas agora a gente viu que aqui no estado era muito represado os exames. E o melhor exame que existe para a mama é a mamografia. O autoconhecimento é fundamental, mas o que muda realmente a mortalidade é a mamografia. É fazer mamografia a partir dos 40 anos para todas as mulheres. E isso era muito difícil de fazer. Tanto é que a prova é que o Hospital do Amor, com a venda do Hospital do Amor, nós quadriplicamos, isso não tenho, sem medo de errar, o diagnóstico, o número de casos diagnosticados de câncer de mama e também do câncer de colo uterino. Quer dizer, tem que facilitar. Então isso é importante, porque a mulher que já não quer fazer o exame, o homem também não quer. Você chegar no local e ter dificuldade, a pessoa não vai fazer. Então tem que facilitar. Hoje a pessoa chega no Hospital do Amor, dentro da faixa etária, ela não precisa de pedido médico, ela vai e faz o exame preventivo ou de mama. E isso ajudou muito. Agora, tem muitas pessoas ainda que não querem fazer, né? Então é um trabalho que a gente tem que... É isso que está sendo feito aqui, é o trabalho dos meios de divulgação, de comunicação, para que a gente possa orientar que mamografia não dá câncer, que fazer o exame de próstata não tem problema, e que tem que fazer o toque, que é importante também. Não adianta só fazer o examezinho de coleta de sangue, só o PSA, que tem que avaliar, se tiver que fazer uma colonoscopia, tem que fazer. Então as pessoas têm que deixar de ter medo de descobrir tarde, de descobrir, né? Porque as pessoas assim ainda têm essa ideia. É melhor não saber. Se eu tiver que saber que tem câncer, então é melhor não saber. Na verdade não é assim. Quando a gente descobre, hoje em dia a maior parte dos casos de câncer são curáveis. Aqui na nossa live a Patrícia Soares disse: Dr. Marcelo é meu mastologista desde Fortaleza, no Ceará. Amo demais, diz a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Um prazer falar contigo. Pronto. Doutor Mauro, agora o senhor formula uma pergunta aí para algum colega.
Queria falar com o Dr. Roberto. O Dr. Roberto tem trabalhado ele é um cirurgião oncológico e trabalha e tem um foco de atuação na área da oncoginecologia, que é a área do câncer da mulher, colo uterino, endométrio, ovário. E você tem notado um aumento aqui de casos cirúrgicos com o Hospital do Amor? Sem sombra de dúvida, Mauro. Acho que é uma excelente pergunta, porque assim, eu fico muito feliz de ter contribuído com a vinda da unidade de prevenção para cá. Uma das visitas que a gente fez lá na época foi se discutido a implantação dessa unidade de prevenção e foi-se depois um ajuste de emendas que a gente conseguiu convencer vários deputados numa reunião que a gente teve no Palácio, deles juntarem as emendas e trazerem a unidade de prevenção para cá. E o Marcelo também, né? O Marcelo veio nessa vinda da unidade de prevenção para cá. Nós estamos com uma proposta, agora conversando aqui com vocês, estamos com uma proposta discutindo com a própria Fundação Pio XII, que é a grande gestora das unidades de prevenção, para que a gente implante um trabalho para avaliar o impacto da unidade de prevenção, da instalação da unidade de prevenção no Estado. Quão impactou na questão do diagnóstico precoce, tanto nas pacientes com câncer de mama, quanto com as pacientes de câncer de colo uterino. Então a gente teve também, como aconteceu, como o Mauro citou, na mama, de aumentar o número de diagnósticos de câncer precoce, isso no câncer de colo uterino também. No câncer de colo uterino, a gente sempre conversa, né? Que é uma aberração, né? Porque é o câncer potencialmente em condições da humanidade eliminá-lo. Existe um projeto de até 2030 erradicar o câncer de colo uterino. Acabar com o câncer de colo uterino com a vacina do HPV. Porque a gente tem a vacina, a gente tem o Papa Nicolau, a gente tem a colposcopia que consegue diagnosticar as lesões pré-malignas, nas lesões pré-invasoras. Ou seja, a gente tem várias etapas que a gente tem para cumprir. A única vacina que se fala contra o câncer é a vacina do HPV. E infelizmente ainda tem pais que não levam seus filhos, adolescentes, a fazer a vacina porque acham que isso vai estimular a sexualidade, principalmente as meninas, mas é meninos e meninas que tem que vacinar a partir dos 9 anos até os 14 anos. E Duas qual doses é suficientes. o peso do HPV no conjunto do câncer de colo? Para câncer de colo uterino, todos os casos estão relacionados ao HPV. Os cânceres de colo uterino, carcinoma espinocelular, estão relacionados com a etiologia do HPV. É o principal vilão, então. É o principal causador. No Amapá, vou dar uma informação aqui para complementar a sua excelente explicação, Roberto, que o Amapá é um dos únicos estados do Brasil que o câncer de colo do útero ele ultrapassa a incidência do câncer de mama. Então é uma realidade preocupante essa realidade do colo do útero. O de mama, não menos importante, mas o colo do útero ele inverte. No Brasil todo, o câncer de mama ele tem uma maior incidência a cada 100 mil habitantes do que o colo do útero, e aqui na região norte ele tem uma inversão. E sabe o que demonstra isso, Kleber? Que nosso sistema de saúde básica é muito ruim, porque quando você melhora o sistema nos países desenvolvidos, o câncer de colo uterino é baixíssima a incidência, é muito baixa. A Austrália vai erradicar o câncer de colo uterino. Teve uma vez que o senhor falou aqui que nessa questão do diagnóstico precoce, o câncer do colo de útero ele chega até a ser mais incidente que mamas. Aqui que o Marcelo falou. O diagnóstico é mais precoce, é muito fácil, é mais simples até do que o de mama. Simples, barato, simples e tratável antes de ser câncer. Você consegue ver antes de ser câncer naquelas células iniciais e tratar com uma cirurgia pequena, um pequeno procedimento e curar. Então é um pecado você ter um câncer de colo uterino, que nem o Roberto falou, uma aberração você deixar uma mulher morrer. E a gente tem mulheres que morrem antes dos 30 anos, com 2 ou 3 filhos, e morrem de câncer de colo. Isso existe. Sendo que a vacina ela tem na unidade básica de saúde de forma gratuita. Em quase, eu não sei se todas, mas eu acredito que em quase todas as unidades você tem a disponibilidade para crianças, sexo feminino e masculino. Nós poderíamos estar falando aqui de outros assuntos e não falar mais de câncer de colo uterino. É a coisa mais palpável que a gente tem em termos de prevenção do câncer, de cura do câncer, é isso? Tratamento mais completo. Com vacina, é a única que nós temos. Prevenção, né? A vacina não trata o câncer, ela faz previne. A prevenção antes de se tornar. Porque assim, para ser mais preciso, Cleber, 90 a 95% dos cânceres de colo uterino estão relacionados ao HPV.
Então é a mesma coisa que nós falamos, por exemplo, sobre o câncer de pulmão. 90% dos pacientes com câncer de pulmão são tabagistas. Então imagina, se você retira o cigarro como fator de risco, você, em tese, você elimina 90% dos cânceres de pulmão. Então, por isso que a gente está falando aqui, né, e acaba a gente sendo um pouco repetitivo na questão do câncer, está relacionado grande. Se você pegar os cânceres que têm maior número de casos no mundo anual, os mais prevalentes e os que causam mais mortalidade e morbidade também, se pegar, são o câncer de mama, o câncer de cólon e reto, o câncer de próstata, o câncer de pulmão, câncer de estômago, aí você vai, câncer de fígado. Se você olhar esses cânceres mais prevalentes, você vai descobrir que para cada um deles a gente tem uma estratégia de prevenir, seja na prevenção primária, secundária ou até mesmo na terciária. Me ocorreu aqui fazer uma analogia que poderia parecer assim improvável, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na semana passada, na coluna, o senhor estava preocupado com a fumaça, né, das nossas queimadas. E depois a gente entrevistou um especialista, ele usou, tecnicamente ele chama de triângulo do fogo. Só pode haver fogo se tiver a junção dos 3 elementos, combustível, oxigênio e o calor, né? Ou seja, eliminando um desses elementos do triângulo do fogo, no caso dos fatores de risco, a gente pode ter uma assertividade, né, na prevenção. Você sabe que a gente tem os estudos mostram que o nosso trabalho aqui, nós médicos contribuímos em 20% para toda essa história, para a longevidade de uma pessoa, cura da longevidade, da expectativa de vida. 50% depende de cada pessoa, do seu estilo de vida, com alimentos e atividade física e tudo que envolve a vida, uma boa vida, né? 30% depende do meio. Por exemplo, a gente não tem culpa se os caras se queimam, entendeu? Isso está nos afetando de alguma forma. Se a cidade não nos oferece uma qualidade de vida, e não falo só da doença, mas trânsito, tudo que envolve, isso depende dos outros que não de nós. E 20% é a medicina que vai mudar a história com todas as tecnologias, com todo o investimento que tem. E para demonstrar que não basta só investimento financeiro, os Estados Unidos investem 17% na saúde. São trilhões. E eles têm uma expectativa de vida abaixo do que Santa Catarina. Muito bem. 75 anos. Para você que está chegando agora, né, a gente está aqui com uma junta médica reunida aqui em torno do Dia Nacional de Combate ao Câncer. Infelizmente o tempo no rádio é implacável. Vai dar tempo para a gente fazer uma rodada aqui de considerações finais com os nossos convidados. Aqui a Patrícia entrou aqui de novo e disse: o Dr. John é maravilhoso, oncologista da minha mãezinha, profissional ímpar, diz a Patrícia Soares. Opa, que bom escutar essas palavras. Isso aí é um retorno do paciente que a gente sempre tenta levar o melhor para eles. Não é só ela não, tem a Ruth Carvalho. Diz: parabéns ao meu oncologista, Dr. John, e meu mastologista, Dr. Marcelo. Ambos cuidam muito bem de mim, diz a Ruth Carvalho. Bacana. Obrigado, Ana Ruth. Então vamos para a rodada final, as considerações finais. Dr. Marcelo, por favor. Bom, obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, a gente de vir aqui com a gente hoje. Agradece o espaço, porque eu acho que é sempre importante a gente tocar nesse assunto delicado e que o que atrapalha mais, Cleber, eu queria encerrar dizendo isso, o que atrapalha mais é a falta de informação ou a informação inadequada. Perfeito. Aquela informação errada, que mamografia é ruim, que mamografia dá câncer, que mamografia dói. Então eu queria deixar esse recado para a população que tente buscar informações verdadeiras de qualidade em locais confiáveis. O site da Sociedade Brasileira de Mastologia, o site do INCA, né, do Ministério da Saúde, são sites importantes com informações. Aliás, de a gente qualidade. até aprendeu, né, semana passada, sobre a dor da mastologia na mamografia. Pode estar relacionado ao período do ciclo menstrual. A mama pode estar mais dolorida, mais inchada, não é isso? Sempre evitar aquele período pré-menstrual, que a mamografia é um exame como qualquer outro que salva vidas, diminui a mortalidade. Muito bem. O senhor costuma falar, interagir bem na rede social? E passe pra gente qual é a principal rede que o senhor costuma falar com os seus pacientes aí. Bom, eu tenho a rede social, o Instagram, @Dr. Marcelo Moura Fé, _mastologista. E aproveitando, já que você perguntou, eu desenvolvi um site chamado www.entendasuamama.com.br. Esse site acabou de ficar pronto e é um site exatamente onde eu procurei
colocar informações corretas sobre isso. De tanto eu ouvir as pacientes dizer que leram A, B ou C na internet, aí eu disse, pois espera aí, vamos fazer um site para compilar informações de qualidade baseadas em estudos e sites oficiais. Já esclarecendo o que é fake, o que é fato, né? Isso, o que é fake, o que é fato, o que é mito. Tem muitos sites hoje de checagem, né? Isso, aí isso. Obrigado, viu? Obrigado, Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, aqui, Dr. John, por favor, suas considerações para a gente fechar esse bate-papo de hoje. Ratificar aqui o que o Marcelo falou, a importância da informação correta. Eu tive agora no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, e lá uma das mesas, né, foi sobre essas notícias que são trazidas de forma equivocada, afastando o paciente do diagnóstico, do tratamento. Então isso está sendo debatido em todos os sistemas de ensino, nos serviços de oncologia, porque isso está influenciando mesmo, está tirando o paciente ali de dentro da biópsia, da mamografia, da ultrassom. Então esse momento, essas oportunidades, todos os meses de comemoração, né, Outubro Rosa, enfim, servem para isso, para que a gente possa chegar perto do paciente, para a gente levar as informações e mudar essa curva, como o Mauro disse. Em poucos anos nós seremos a principal causa de morte. E eu não quero alcançar isso, né? Eu quero que o meu consultório fique vazio, que eu chegue lá e diga, cadê os pacientes? Hoje em dia a gente não tem vaga para os próximos 2-3 meses no sistema público. Vai viver de palestra. Se Deus quiser. Muito bem. Doutor Roberto Marcel, também muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui com a gente hoje. Complementando aí o que os colegas falaram, a gente pressupõe-se aí que em 2029 a gente já tenha o câncer como principal causa de mortalidade no mundo. Hoje no Brasil já são 606 cidades no Brasil onde o câncer já é a principal causa de mortalidade. Quando a gente vai olhar isso, a gente vai ver que 70% a 80% dos nossos casos que chegam para a gente no consultório, eles já chegam em fases avançadas. Aí se a gente olhar para os países desenvolvidos, a gente vai ver que no caso deles, na verdade 30% chegam com as fases avançadas. E aí já está um dado primordial para a gente pensar na questão dos resultados. Então, se a gente quiser realmente melhorar os nossos resultados em termos de tratamento oncológico e diminuir, quebrar esse estigma de que é uma doença, né, incurável, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de diagnóstico nas fases mais precoces ou, quiçá, prevenir até chegar ao diagnóstico. Tem uma rede social? Eu tenho o Instagram e também tô lá com o Mauro, tô lá com a equipe, né, na Seco Jung, como RT da cirurgia oncológica lá. Então a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe coesa. Que dia o senhor atende lá? Às terças, quartas e eventualmente aos sábados. Terça, quarta e sábado, lá na Oncoclínica. Isso. Doutor Mauro, o senhor abriu a rodada, agora vai encerrar nesse bate-papo. Por favor, suas considerações aí. Obrigado, Kleber. Obrigado pelos meus companheiros, minha equipe aqui que trabalha conosco na clínica. Eu tenho o maior orgulho de tê-los lá e agradecer a parceria e a competência do trabalho que realizam na Oncoclínica, que é uma clínica das secos integradas. Quem deu mais trabalho? Foi o Dr. John. Foi o mais resistente, foi? Foi. Depois ele veio. Entregou aqui. Dizer assim que depende muito desse trabalho fundamental a gente precisa, para mudar esses números do câncer, a gente precisa da informação correta, da atitude das pessoas de buscarem um estilo de vida saudável. E, é claro, buscar fazer exames. Os exames são necessários. Embora tenha uma vida saudável, tem que fazer exames que vão detectar precocemente o que a gente chama de prevenção secundária. Um grande abraço a todos. Boa noite. E não deixamos passar em branco, né, o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Ao contrário, muitas informações compartilhadas aqui nas ondas do rádio. Depois a gente vai editar esse material e vai para o nosso canal lá no YouTube, @Kleber Barbosa. Você confere depois, assiste com calma, tá bom? Um abraço a todos. Final do Ponto de Encontro de hoje.